Bom, turma, então, como a gente já vinha conversando sobre as relações entre seres vivos, são os tipos de alelobioses. Então, alelobioses são relações de seres vivos entre si. Lembrando que elas podem ser harmônicas, quando pelo menos um indivíduo vai sair beneficiado, tá? Ela pode ocorrer entre seres da mesma espécie intraespecífica. Ela pode ocorrer entre seres de espécies diferentes interespecíficas. Elas podem também ser desarmônicas, tá? Quando pelo menos um indivíduo dessa relação vai sair prejudicado. Tá? Aí pode ser entre seres, pode ser uma desarmônica entre seres da mesma espécie, e ela pode ser desarmônica entre seres de espécies diferentes, o que nós já conversamos no bate-papo passado. E aqui nós temos um exemplo de todas elas que a gente vai bater um papo agora. As harmônicas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, colônias e sociedades, as que ocorrem entre seres de espécies diferentes, mutualismo, protocooperação, comensalismo, equilinismo, epifitismo, forésia, e as desarmônicas, canibalismo e competição intraespecífica, e as interespecíficas, predatismo, herbivorismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo e competição. É isso que a gente vai bater um papo, tá? Oi, pois não? Você mandou esse slide no grupo? Sem sombra de dúvidas, na realidade, eu vou mandar ele com calma, eu vou mandar ele completo hoje, tá? Além da videoaula, vai o slide completo, tudo bem? Vamos lá. Começamos com as alelobioses harmônicas. Então, aqui, pelo menos um indivíduo vai sair beneficiado. A gente começa a falar sobre as relações intraespecíficas que vão ocorrer entre seres da mesma espécie. E aí, no exemplo, nós temos de uma relação harmônica intraespecífica as colônias. Então, aqui, tu tens o exemplo de uma caravela, tá? O exemplo de uma caravela, que é um indivíduo, que é uma colônia, na realidade, e isso aqui é um indivíduo, tá? Esses tentáculos são indivíduos também, então aqui nós temos o exemplo de uma colônia, e numa colônia, os seres vivos trabalham em prol da coletividade, tá? Então, na colônia, é importante frisar que na colônia os indivíduos vivem grudados, digamos assim, um com o outro, tá? Então, na colônia, os indivíduos vivem juntos, grudados, organicamente interligados, tá? Na colônia. E todos trabalham em prol da coletividade, ou seja, numa colônia, todo mundo vai sair beneficiado. Aqui nós temos uma colônia, tá, de corais, tá? Um outro exemplo de uma colônia de corais, onde também todos os indivíduos trabalham em prol da coletividade e eles vivem organicamente grudados um no outro. Tá? Então, na colônia, todo mundo sai beneficiado. Uma relação harmônica e intraespecífica, que são seres da mesma espécie. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta sobre as colônias? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as sociedades. Aí nós temos as sociedades. A sociedade de abelhas e a sociedade de cupins. Tá? Na sociedade de abelhas e cupins, todos os indivíduos, tá, são da mesma espécie. Aqui na abelha, todos da mesma espécie. Aqui entre os cupins, todos da mesma espécie. Todos trabalham em prol da coletividade, todo mundo ganha com essa relação, é uma relação harmônica, onde todos se beneficiam, mas uma diferença marcante da colônia é que aqui na sociedade os indivíduos não vivem organicamente ligados, eles são individualizados. Então, na sociedade, os indivíduos não estão conectados como lá na colônia, eles são individualizados, mas todos trabalham em prol da coletividade, todo mundo sai ganhando. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Pode me dar um feedback? Sim, isso. Tá? Tô tentando ajeitar o microfone aqui.
Quando eu estiver falando aqui, eu não estou vendo o chat lá, tá ok, turma? Então, se quiser me perguntar alguma dúvida, pode perguntar ao longo da aula. Vamos lá. Relações harmônicas interespecíficas vão ocorrer entre seres de espécies diferentes. Uma relação harmônica onde pelo menos um indivíduo vai sair beneficiado, tá? Um indivíduo é beneficiado e ocorre entre seres de espécies diferentes. O mutualismo, no mutualismo, nós temos aqui o exemplo dos líquens, isso aqui são líquens, e aqui nós temos as raízes de leguminosas, onde nelas nós encontramos nódulos de bactérias que auxiliam a fixação do nitrogênio. Então, no caso do líquen, é um fungo e uma alga. No caso do líquen, é um fungo e uma alga que convivem juntos. Espera aí, só um instante. No caso do líquen, é um fungo e uma alga que vivem juntos e eles se ajudam mutuamente. Daí vem o nome mutualismo também. Então, o fungo e a alga se ajudam aí mutuamente, tá? Mas tem um detalhe muito importante dessa relação de mutualismo. Se o fungo se separar da alga, tá? Se um se separar do outro aqui, se um deles morrer aqui, o outro morre. Porque no mutualismo há uma interdependência orgânica obrigatória. Então, no mutualismo... Oi, pois não? A Letícia está pedindo para o senhor aceitar ela. Pois é, só um minutinho, gente. Então, turma, como a gente estava falando, no mutualismo, tá? Há uma interdependência orgânica obrigatória, que eu tenho um fungo e uma alga formando um líquen. Se eles se separarem, há a morte do outro, tá? No caso aqui, tu tens uma raiz de uma leguminosa onde tem nódulos com bactérias do gênero Rhizobium, que vão facilitar aí a fixação de nitrogênio no solo. Se esses nódulos de bactéria não tiverem aqui, morrerem, digamos assim, né, forem retirados, o vegetal vai perder essa capacidade de fixação do nitrogênio, que é importante para a sua sobrevivência. Então, no mutualismo, há uma interdependência obrigatória entre os seres, tá? Relação harmônica interespecífica. Na protocooperação, tu tem seres que se auxiliam também, tá? Então, aqui tu tens o caranguejo, eremita, e acima dele tu tens a anêmona do mar. A anêmona do mar, ela tem esses tentáculos aqui. Nenhum ser se mete a besta a chegar perto desse caranguejo, porque esses tentáculos da anêmona do mar podem queimar qualquer ser vivo que se aproximar. Então ela, de uma certa forma, protege ele. E quando ele se alimenta, quando ele busca alimento e quando ele consegue, parte do alimento que sai flutuando pela água, essa anêmona do mar, ela captura. Então um ajuda o outro aqui. No caso aqui, tu tens o búfalo e esse passarinho bem aqui, ó. E esse passarinho que está aqui nele. Então esse passarinho, ele fica bicando o dorso do animal, comendo carrapatos. Esse passarinho aqui come carrapatos. Então ele se alimenta e o búfalo se livra dos carrapatos. Então um ajuda o outro, tá? E temos exemplo aqui de um passarinho muito corajoso, muito corajoso, chamado pássaro paliteiro. Quando o jacaré se alimenta, tá? Às vezes restos de alimento, restos da vítima, ficam entre os dentes dele. Esse passarinho paliteiro aqui, muito corajosamente, vai lá e fica bicando dentro da boca do jacaré, fica bicando entre os dentes, fazendo toda uma limpeza bucal. Nós temos aqui o primeiro dentista, né? Fazendo toda uma limpeza bucal com aplicação de flúor, né? E um se beneficia, um consegue alimento, o outro também tem uma limpeza bucal. Então, nesses três casos aqui, os seres se ajudam, tá?
mas o passarinho consegue viver independentemente do crocodilo, do jacaré e vice-versa. O caranguejo consegue viver sem a anêmona e ela sem ele, tranquilamente. O passarinho não é obrigatório, não é obrigado a viver com o búfalo, ele consegue viver independente. Então, na protocooperação, os seres se ajudam, mas eles conseguem viver independentemente. Já no mutualismo, que eu falei ainda há pouco, não. Os seres dependem um do outro para sobreviver e se não tiver outro, causa morte. Então essa é a diferença dos dois. Relação harmônica interespecífica do comensalismo. No comensalismo, um ser, no caso aqui um tubarão predador, ele se alimenta e quando ele está se alimentando, restos da vítima também vão flutuar aqui pela lateral. E esse peixe aqui, chamado de peixe piloto, que vai acompanhando o tubarão, vai se alimentando de restos deixados pelo tubarão. Isso é comensalismo. Quando um ser morre, aí vem os abutres, vem os urubus, e se alimentam de restos desse ser vivo morto. Tá? Isso também é comensalismo, porque isso aqui provavelmente foi resto de uma caça, de uma leoa, provavelmente. Tá? Então, os restos deixados pela caça aqui de uma leoa, esse animal se alimenta de restos deixados pelo outro. Então, o nome disso é comensalismo. Quando é que eu tenho comensalismo? Quando um ser se alimenta de restos deixados por um outro ser. Tá? Então, um deles vai sair beneficiado, mas para aquele que deixou os restos é indiferente. Tá bom? Isso é comensalismo. No inquilinismo, vem da palavra inquilino, tá? Vem da palavra inquilino. Ou seja, alguém que mora numa casa que não é sua, tá? Então, no caso do pica-pau, ele faz ali um buraco numa árvore e utiliza essa árvore aqui como sua moradia. Então, isso é um exemplo de inquilinismo, tá? No caso aqui, nós temos um peixe chamado Fierasfer, tá? Um peixe bem fininho chamado Fierasfer, que quando ele se sente ameaçado, ele penetra pelo ânus. Ele penetra pelo ânus do pepino do mar e fica alojado lá dentro. O pepino do mar ele é penetrado pelo ânus e fica de boas lá, tranquilo. Então, esse peixe utiliza o corpo do pepino do mar como utiliza como um abrigo, né? O peixe utiliza o pepino do mar como abrigo. Isso se chama inquilinismo, tá? Epifitismo. O epifitismo, ele se caracteriza por plantas chamadas de epífitas. Não sei se vocês já observaram aí perto da casa de vocês, plantas, né, que são chamadas de bromélias. Aqui, ó, essas plantas são chamadas de bromélias, que se desenvolvem nos galhos das árvores. Isso é chamado de epifitismo. É uma relação harmônica onde a bromélia vai se dar bem, mas, no entanto, a bromélia não é parasita. Tá? É importante frisar que essa bromélia ela só utiliza a árvore como suporte. Ela não vai parasitar a árvore. Então, isso é um epifitismo, né, que acontece com plantas epífitas. Tá bom? Gente, até aqui todo mundo está entendendo? Lembrando que essa aula está sendo gravada, tá bom? Tá todo mundo aí? Isso. Utiliza da árvore para quê? Para suporte. Tá todo mundo aqui sim, professor. Ok. Utiliza como suporte. Forésia, tá? Forésia, o que é isso? É uma relação harmônica e interespecífica. Gente, forésia é quando um ser vivo usa um outro para pegar uma carona. Tá? Quando um ser vivo utiliza o corpo do outro para pegar uma carona, no caso, a anêmona do mar, que utiliza o caranguejo aqui para pegar uma carona, ele vai se movimentando. Então isso é forésia. Quando esse escorpiãozinho aqui, ó,
tá? Se agarra aqui nesse besourinho que ele vai utilizando o outro para se locomover, tá? Para pegar uma carona, o nome disso é forésia, tá? É uma relação harmônica que ocorre entre seres de espécies diferentes, tá bom? Até aqui, até agora, turma, tudo ok? Sim, professor. Let's go! Sim. Ok. Agora o negócio vai ser sério. Até agora a gente estava conversando sobre relações harmônicas. Agora nós vamos falar sobre relações desarmônicas. Então, a partir de agora, pelo menos um indivíduo vai sair prejudicado, tá? Na relação desarmônica, pelo menos um sai prejudicado. As relações intraespecíficas ocorrem entre seres da mesma espécie. As relações interespecíficas entre seres de espécies diferentes. Aí a primeira, a gente fala aqui sobre o canibalismo, tá? O canibal. O que é o canibal? É aquele que come, é aquele que se alimenta de um outro ser da mesma espécie. Canibalismo. Tá? Então, nós observamos exemplos clássicos disso aí, como, por exemplo, na Viúva Negra. Essa aranha aqui, altamente perigosa, eu diria, acho que é a mais perigosa das aranhas, a Viúva Negra, na época do acasalamento, o macho faz toda a corte, tá? Para acasalar com a Viúva Negra, ele acasala com ela, né? Ele faz toda aquela coisa, prepara um jantar à luz de velas, prepara o melhor vinho e tudo mais, e depois que ocorre o ato nupcial lá, ela devora o macho, tá? Ela mata e devora o macho, tá? Aí é por isso o nome Viúva Negra, certo? Graças a Deus, cada espécie tem a sua forma de reprodução e cada um na sua. Aqui nós temos também o louva-a-Deus, que é o mesmo caso. Ele pode devorar um outro ser da mesma espécie dele. Isso é canibalismo, tá? Uma relação desarmônica que ocorre entre seres da mesma espécie. Competição. Os animais da mesma espécie, eles competem entre si. Tá? Animais da mesma espécie competem. Principalmente por alimento, tá? A porrada rola principalmente por alimento, pela fêmea. Você já deve ter observado aí na rua da casa de vocês o que acontece quando uma cadela no cio passa aí na rua de vocês. Vocês já observaram a confusão que é um bando de cachorro atrás dela e aí rola a porrada, tá? Então é uma competição intraespecífica para ver quem fica com a fêmea. Às vezes, na nossa espécie, também seres humanos partem para porrada pela fêmea e às vezes até pelo macho. Você já deve ter visto duas criaturas no meio da rua se descabelando, uma enchendo a cara da outra de alegria por causa disso. Bom, então aí competição intraespecífica, por alimento, por território, pela fêmea, tá? Competição interespecífica, que ocorre entre seres de espécies diferentes. O exemplo daí do predatismo, onde nós temos um caso de um predador e a presa. O predador é aquele que mata, tá? É aquele que caça, mata e come. Mas ele só faz isso porque ele está com fome, viu, gente? Então, digamos aqui, as principais caçadoras mesmo são as fêmeas. O macho, nem tanto, mas as fêmeas são exímias caçadoras. Você pode ver que quando se tem gato em casa, uma gata ela é muito melhor caçadora do que o macho, tá? Aqui no exemplo de uma águia, um gavião, enfim, levando a sua presa. Mas ele só faz isso para se alimentar, e lembrando que o predatismo é um fator de equilíbrio ambiental, não de desequilíbrio. O herbivorismo ocorre com seres herbívoros que quando se alimentam das plantas. Esse tipo de relação nós chamamos de herbivorismo. Os seres herbívoros que se alimentam aí das plantas não tem muito mistério em relação a isso.
O parasitismo também não tem mistério. É o exemplo dos parasitas. Aqui nós temos um parasita intestinal, aqui nós temos a lombriga, tá? Aqui é a lombriga, basicamente, que existe uma fase da vida, do ciclo da lombriga, que ela chega até no sistema respiratório, pode chegar até na garganta do indivíduo. Aí o cara fica com aquele pigarro, fica né, fazendo aquilo, e pode ser lombriga, tá? O que não é o meu caso, fiquem tranquilos, tá? E aqui nós temos o exemplo de um parasita vegetal. Um vegetal que vai parasitar um outro aqui, ó, tá? Existem vegetais parasitas também, como a erva daninha, tá? Ei, professor, Oi, pois não? como é que você explicou lá da lombriga? Ela vai pra garganta? Existe uma parte do ciclo da lombriga, os ovos, eles eclodem no intestino, tá? Os ovos da lombriga, eles eclodem no intestino. Mas tem uma hora que eles ganham corrente sanguínea e uma parte da larva, uma parte do desenvolvimento larval da lombriga, que ela chega até no pulmão do indivíduo. E ela sobe pela traqueia e vai bater na garganta do indivíduo. E aí o indivíduo acaba engolindo essa larva de volta. Entendeu? Então isso é uma fase... Entendi. Pois é, isso ocorre. Tá? Bom, amensalismo ou antibiose. Eu chamo de amensalismo ou antibiose. Quando é que eu tenho amensalismo ou antibiose? Quando um ser vivo produz uma substância que vai matar um outro ser vivo. Eu não estou falando de veneno, tá? Não é o caso de veneno. Amensalismo ou antibiose, eu tenho, por exemplo, quando as bactérias, tá? Quando os fungos, um fungo em especial, tá, gente? Um fungo em especial do gênero Penicillium, né? Um fungo do gênero Penicillium, que produz uma substância que mata bactérias. Então, onde o fungo se desenvolve e libera essa substância, que foi conhecida como penicilina, as bactérias não se desenvolvem. Então, ele produz uma substância que mata bactérias. Isso é amensalismo. Aqui, nos mares, existe um fenômeno que pode ocorrer com algas vermelhas. Existem algas unicelulares vermelhas chamadas de pirrófitas. Essas algas vermelhas, em determinada época do ano, elas produzem uma substância vermelha que se alastra no mar, produzindo um fenômeno chamado de maré vermelha. Elas produzem uma substância vermelha que por onde vai passando, tá? Por onde vai passando, vai matando tudo que tiver pela frente. Então essa maré vermelha aqui, tá? Essa maré vermelha que vocês estão vendo aqui, ela é tóxica. O que tiver pela frente vai morrendo, tá? Basicamente. Fenômeno chamado maré vermelha. No primeiro ano, Oi. não, no início do segundo ano a gente estudou sobre isso. A gente estudou sobre as algas e em uma delas a professora bastante. Exatamente isso. Maré vermelha, pirrófitas, algas unicelulares, tá? Esclavagismo. O esclavagismo ele ocorre quando, por exemplo, formigas vermelhas, tá, capturam formigas pretas para colocá-las como escravas. Tá? Quando formigas vermelhas capturam formigas pretas e põem elas como uma escrava para trabalhar para ela. Então isso é esclavagismo. Tá? E aqui no caso, tem outro caso de esclavagismo curioso, quando formigas pretas, tá, capturam esses serizinhos aqui verdes, que são chamados de pulgões. Mas é interessante que as formigas pretas capturam esses pulgões e tratam eles muito bem, alimentam eles muito bem e tal, põem eles num quarto com televisão, com ar-condicionado ali, tudo legal, para que eles excretem uma substância adocicada e de leve teor alcoólico, tá? Formiguinha pinguça. Então, isso aqui também é um caso de esclavagismo,
tá? Onde um ser torna o outro de escravo, mas nesse caso aqui é chamado de sinfilia. É um caso separado, chamado de sinfilia, basicamente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. O esclavagismo que nós estamos estudando aqui, tá? Pode ser comparado com o período de escravidão vivido no Brasil, sim ou não? O que eu estou falando sobre esclavagismo, tá? Pode ser comparado com a escravidão, sim ou não, ocorrida no Brasil? Professor, acho que não. O que vocês acham? Esclavagismo e a escravidão ocorrida no Brasil podem ser comparadas, podem ser encaradas como a mesma coisa, sim ou não? Sim. Pra mim, mais ou menos, assim. Mais ou menos. Acho que tem Mais quase ou- o mesmo sentido. Gente, a escravidão ocorrida no Brasil e o esclavagismo não podem ser comparados. Não é a mesma coisa. Alguém sabe me dizer por quê? A resposta está Porque aí. isso aí faz parte da vida deles. Oi? Porque isso faz parte da vida deles. Não. Não é isso, não. A resposta está no slide. Está aí na frente de vocês a resposta. A resposta está no slide. Pela cor da formiga mandante? Pela cor da formiga. Lembrando que na escravidão eram brancos mantendo negros escravos. Diga-se de passagem, uma verdadeira vergonha da nossa história. Gente, aqui o esclavagismo ocorre entre seres de espécies diferentes, tá? E a escravidão ocorreu entre seres da mesma espécie. E é uma vergonha, tá? Sim. Vamos lá. Competição interespecífica. Competição entre seres de espécies diferentes. Olha aqui, ó. Tá? Aqui está o alimento, tá? Aqui está o alimento e existe uma competição aqui entre seres de espécies diferentes. Competição pelo alimento. Então tá aí um exemplo. Tá ok? Ok, gente? Tudo entendido? Tem alguém aí? Então, só um instante.